Salve, salve, gurizada! Professor Lucas com o terceiro exemplo Nesp 2020. Um exemplo de FISMAT, Física e Matemática, uma prova, lembrando que a Unesp 2020 foi uma prova linda, totalmente interdisciplinar. O exercício 3 fala o seguinte pra gente. A figura representa o perfil de um plano vertical de um trecho de uma montanha russa, em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que no intervalo de x de 0 a 2π, o y é uma função cossenoide. Então, ao invés de trabalhar com coordenadas cartesianas, né, que são as coordenadas x e y convencionais, esse exercício está trabalhando com coordenadas polares. Ou seja, com uma função cosseno. Só isso que vai mudar, mas o significado é o mesmo, fiquem tranquilos. Nessa montanha russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal com velocidade no ponto A 4 metros por segundo. Então, nesse ponto, o carrinho, obviamente, além da altura, ele tem uma velocidade, ele tem 4 metros por segundo, ou seja, ele tem tanto energia potencial gravitacional como também energia cinética. Considerando a gravidade igual a 10 e a raiz de 2 igual a 1,4, olha só. Essa raiz de 2 igual a 1,4 é interessante, hein? E desprezando o atrito e a resistência do ar, ou seja, o sistema é um sistema inteiramente conservativo, a velocidade desse carrinho, quando ele passa no x igual a 5π sobre 4, vale quanto? Aí você fala, ó meu Deus, aonde está o 5π sobre 4? Simples, ele deu a dica aqui em cima. Ele deu a coordenada polar, ele falou que essa posição y, ou seja, a minha altura, né, na posição 5π igual a 4, vai ser dada pela função cosseno de x, onde o x, nesse caso, é 5π sobre 4. Nossa, 5π sobre 4 é a unidade de graus em radianos, nos termos internacional, radianos. Vale lembrar, para ficar mais fácil essa continha, que π é a mesma coisa de 180 graus. Então, ó, para a gente achar qual é essa coordenada, ficaria mais fácil interpretar assim, ó, 5 vezes 180 dividido por 4. Aqui eu estou transformando em graus, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 180 dá 900. Dividido por 4 é 225. Então, isso é a mesma coisa de estar na posição cosseno de 225. Para os perdidos aí de plantão, pessoal, 225, ele está no terceiro quadrante do ciclo trigonométrico. Olha só. Eixo do sem sono, eixo do com sono. Não é isso? Cosseno, seno. O ciclo trigonométrico tem Ra igual a 1. Eu começo a contar aqui do zero. Aqui eu tenho 0 graus, 90 graus, 180 graus. Então, 225, eu vou rodar mais 45 graus. Eu estou aqui na metade, né? Então, esse arco representa 225 graus. E qual o seu valor de cosseno? O seu valor de cosseno, vem comigo, ó. Cosseno de 225 é a sombra que ele faz no eixo dos cossenos. Esse é o valor do cosseno de 225, que é o mesmo valor... Opa, aqui é 180, né? Que é o mesmo valor do cosseno de 135, que em módulo é o mesmo valor do cosseno de 45. Mas o cosseno de 45 é positivo, o cosseno de 225 é negativo. Todo mundo lembra que cosseno de 45 é raiz de 2 por 2. Então eu quero dizer que cosseno de 225 é a mesma coisa de menos cosseno de 45 graus.
Então isso aqui é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Por isso que ele deu a informação que raiz de 2 é igual a 1,4. Então nós temos aqui ó, menos 1,4 dividido por 2. Isso aqui é igual a menos 0,7. Então significa que na coordenada 5π sobre 4, ele está a uma altura igual a menos 0,7 metros. Agora, inicialmente, significa que meu x é igual a 0. Ou seja, meu y é igual a cosseno de 0. E cosseno de 0 é o valor máximo no ciclo, vale 1. Então significa que nesse ponto eu estou a 1 metro do chão. E no ponto 225, lá no meu terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante, eu estou a uma altura de menos 0,7 metros. Pronto. Essa é a análise matemática do exercício. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a velocidade do carrinho nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 225 graus, que é o ponto 5π sobre 4. Qual que é a velocidade dele aqui nesse ponto? Então, para isso, eu posso agora analisar puramente a física conservando a energia. Eu vou chamar esse ponto de inicial e eu vou chamar esse ponto de final. Então, como eu posso desprezar o atrito, a energia mecânica inicial é igual à minha energia mecânica final. Inicialmente eu tenho a altura, que eu posso considerar essa altura aqui igual a 1,7, considerando esse eixo como referência. Então nós temos apenas altura e velocidade. Então eu tenho mgh mais a velocidade, mv² dividido por 2. Considerando esse ponto como referência, nesse ponto aqui eu tenho apenas a energia cinética, mv' dividido por 2. Eu quero achar o v'. M vai embora, substitui os valores que você conhece. G vale 10, a altura eu vou considerar 1,7, mais a velocidade inicial é 4, ao quadrado divide por 2. Tudo isso é igual à velocidade que eu quero descobrir ao quadrado dividido por 2. Matemagicando, 10 vezes 1,7 é 17. Aqui vai dar 16 por 2 são 8. Isso aqui é igual a v' ao quadrado dividido por 2. Continuando, 17 mais 8 seria 25. 25, passo 2, 25 é igual a v' ao quadrado dividido por 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar v igual a raiz de 50. Raiz de 50 é a mesma coisa de escrever 25 vezes 2. Então isso aqui é igual a 5 raiz de 2. Mas raiz de 2, segundo o exercício, pode ser igual a 1,4. Então, esse v' é igual a 5 vezes a raiz de 2, que é igual a 1,4. 5 vezes 1,4, exatamente 7. Todo mundo no sistema internacional, 7 metros por segundo. Isso é lindo. Bora pro próximo.